Hoje eu converso com o parapsicólogo Henrique Pagnoncelli. Ele vai contar um pouquinho da trajetória da vida dele, desde a infância até os dias de hoje. Bem bacana, olha só que matéria interessante. Ele já concedeu aqui para o programa várias entrevistas. Nós já conversamos sobre ciúmes, felicidade e vidas passadas. E hoje a gente vai saber um pouquinho da vida passada dele. Eu converso hoje com Henrique Pagnoncelli. Isso mesmo. Vamos começar essa história lá do começo? Obrigada por nos receber aqui. É um prazer sempre conversar contigo. Eu adoro esse quadro, porque esse quadro a gente consegue conhecer um pouquinho mais as pessoas, os entrevistados, né, que normalmente a gente não conhece. A gente fala de vários assuntos, mas a gente não conhece a fundo a vida da pessoa. E hoje eu queria que você conversasse comigo e contasse um pouquinho para os nossos telespectadores a vida do Henrique Pagnoncelli, como tudo começou, já desde a tua infância. Tu és natural de que cidade, Henrique? Eu sou natural da cidade de Mariópolis, no Paraná, é uma cidade próxima de Pato Branco, no sudoeste do Paraná. E, na verdade, eu comecei meus estudos lá, na localidade onde eu morava, na comunidade de Nossa Senhora das Candeias, no município de Mariópolis. Mariópolis? Isso. Uma cidade pequena. Cidade pequena, uma cidade bastante próspera, né? Uma cidade onde predomina a agricultura. E meus pais, meu pai ainda mora lá, a minha mãe é falecida ela faleceu em 2001, né? Meu pai está com 90 anos agora. E em quantos irmãos vocês são? Nós somos em 5 irmãos, né? E eu fiz os meus estudos do chamado primário em Mariópolis, na comunidade lá. E depois parei 3 anos, porque eu queria seguir os estudos, mas no momento lá não havia como seguir os estudos. A cidade em si não oferecia? Na localidade não oferecia. Não. Uhum. E aí depois acabei ingressando no seminário. Eu fui para o Seminário Franciscano São João Batista de Luzerna, que agora também é município lá próximo de Joaçaba. E ali eu permaneci 4 anos, onde fiz o ginásio. Por que o seminário, Henrique? O que despertou em mim foi a presença de um missionário que ele passou lá para a comunidade, fazendo missões no município de Mariópolis. E eu achei aquilo atraente, bonito. E o meu tio, que é irmão da minha mãe, que era o padre Augusto, ele também de vez em quando nos visitava e eu fiquei bastante chamado para essa vocação. E aí eu falei com o meu tio, depois falei com os franciscanos lá de Pato Branco, né? E principalmente com o Frei Sérgio Hillesheim, que é parente aqui do Frei Nelson Hillesheim, aqui de Blumenau. Né? E ele acolheu a minha proposta e ele me disse o seguinte, como eu e meu pai fomos falar com ele, ele disse o seguinte: olha, semana que vem tem um ônibus lotado de adolescentes que vão para o seminário em Luzerna. Ainda há vaga se você deseja ir. Embarcasse no ônibus e fosse. E fomos, imagina. Na época, um ônibus lotado ia para o seminário. Hoje já não tem mais isso, né? E permaneci lá em Luzerna 4 anos, onde eu fiz o ginásio. Terminado esse ginásio, fui fazer o 2º grau, que era o científico, no Seminário de Agudos, em São Paulo, próximo de Bauru. Já te transferido para uma outra... Isso. Um outro seminário. E fui adiante, né? E terminado o 2º grau, eu fui transferido, conduzido para Rodeio, aqui perto. Aqui, pertinho de Blumenau também. Onde foi feito o noviciado durante um ano. O que é o noviciado? O noviciado é um período em que você se prepara para a vida religiosa. A vida religiosa franciscana, o ano todo. Você fica interno ali e trabalha, estuda, tudo dentro dessa proposta. Mas ele disse para mim que ele ficou lá em Rodeio durante um ano e que durante esse ano ele não conheceu Blumenau, ele não conheceu Rodeio, não conheceu nenhuma cidade da região. E a própria Rodeio você não conheceu? Não conhecia. Então não tinha como sair lá de dentro? Não, você ficava saía, fechado? Ficava dentro do espaço lá do convento
onde se vivia, se estudava, se trabalhava, mas não podia descer a ladeira aí para ir lá para o meio da regime bem rígido. Era bom, na época era bom. Hoje eu não sei como é que é a convivência lá, mas eu acho que não mudou muito, porque é um período onde se estuda a vida religiosa franciscana. No final do ano, quem é aprovado já recebe o título então de religioso frei. Então eu recebi, foi acrescentado aí na frente do meu nome, Frei Henrique. Ah, olha que bacana. A partir do momento em que você recebe essa ordem, os primeiros votos que são chamados, você é encaminhado para fazer a faculdade de Filosofia e Teologia. Na época era Petrópolis, no Rio de Janeiro. Hoje, a filosofia foi transferida para Campo Largo, aí perto de Curitiba. Mas você foi para Petrópolis? Petrópolis, fiquei lá 7 anos. E de Petrópolis aconteceu o seguinte, que a vida religiosa, onde você faz a filosofia e a teologia, você vai estudando a faculdade normalmente e a vida religiosa franciscana continua sendo estudada, pregada e vivida, né, dentro do convento. E lá se exerciam atividades pastorais em Petrópolis, no interior do Rio, município de Vassouras, sobretudo, na Baixada Fluminense, em Caxias, em Lopes, Nova Iguaçu. A gente percorreu todas essas regiões aí, fazendo o trabalho pastoral no final de semana e, ao mesmo tempo, funcionava como um estágio. No último ano, então, eu fui ordenado diácono, né? E no ano seguinte eu fui ordenado padre. Olha só. E a ordenação ela aconteceu em Pato Branco, né? Próximo lá dos meus familiares. Só que antes de ser transferido para Blumenau, os meus superiores queriam que eu fosse estudar teologia dogmática em Roma, para ser professor em Petrópolis, né? E eu não queria ficar lá como professor. E aí, então, desistiram. Logo depois, me convidaram para estudar Bíblia em Jerusalém, 5 anos. Disse, olha, eu não gostaria de continuar aqui como professor. Eu quero trabalhar numa paróquia, etc. Aí me transferiram para Blumenau. Eu não conhecia Blumenau e vim para cá em 87. E trabalhava aqui na Paróquia São Paulo Apóstolo, que agora é Catedral, e no Colégio Santo Antônio, que agora é o Bom Jesus, né? E aí dei aula no Colégio Santo Antônio e trabalhei pastoralmente como vigário paroquial na Paróquia São Paulo Apóstolo. Na época, então, fazendo uma referência, o Padre João ele era seminarista. Olha, então ele fazia os estágios dele aí também. E a partir de... foi em 91, eu deixo da vida religiosa, né? Saio pela porta da frente e fiquei aqui em Blumenau. E onde eu comecei esse trabalho da parapsicologia depois. Mas vamos voltar aí. Você então atuou como padre durante quantos anos? 4 anos e meio. 4 anos e meio. E como é que foi essa experiência como padre? Porque era um sonho teu, era uma vontade tua. Era uma vontade minha, era um sonho meu. Inclusive, quando estava em Petrópolis, eu sempre fui um questionador. Né? Tinha muitas coisas que aconteciam ali dentro da igreja que me deixava inquieto. Então eu já vim de Petrópolis para cá com alguns questionamentos e algumas dúvidas. E aqui as coisas se tornaram mais objetivas e aí estimulou, digamos assim, a minha saída. Né? E a partir do momento que eu resolvo sair, saio pela porta da frente, gostei de Blumenau e estou aqui. E ficou aqui. E nunca pensei em sair de Blumenau. É muito bom morar aqui, o trabalho que a gente desenvolveu aqui. Estamos aqui há 26 anos agora trabalhando nessa área. Tá, mas depois, Henrique, que tu saiu da igreja, que tu abristes um escritório, né, uma clínica, para trabalhar como parapsicólogo, é isso? Não. Aconteceu o seguinte, assim que eu saio da vida religiosa, eu começo a dar aulas no colégio isso que eu queria saber. No Colégio Doutor Blumenau, aqui no começo da Rua Amazonas. Inclusive, quando fui lá entregar o meu currículo, no dia seguinte à minha saída, entreguei o meu currículo para o diretor do colégio, ele rasgou o meu currículo na minha frente.
Aquilo, as minhas pernas, claro, tremeram, né? Sim. Logo, a primeira tentativa que eu vou para dar aula, ele rasga o currículo na minha frente. Caso frustrado. Fiquei chocado. Só que quando me despedi para sair, ele começou a rir da minha cara. Você acha que eu preciso dessa coisa do currículo? Que legal. Eu tenho 34 horas aula para você dar aqui. Senta aí, vamos conversar. Aí, claro, eu disse, eu preciso sentar porque aquilo lá me deixou bastante... Deixou com as pernas bambas. Deixou com as pernas bambas. E aí eu comecei, dei aula 1 ano ali, e depois de 1 ano, depois que eu casei, os horários, então mesmo como o da Iracema, nem batiam. E aí eu consegui sair do colégio e comecei a trabalhar, na época era o Dr. Luiz Eduardo Caminha, que ele era o presidente da Associação Médica aqui de Blumenau. Ele me levou para lá, trabalhei 10 meses na Associação Médica. Tá? Fazendo o que daí, Henrique? Eu administrava o escritório. Tá. Né? E depois de 9 meses, de 10 meses, aí entra em cena o Pedro Grisa. O Pedro Grisa, que era o presidente do Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico de Florianópolis, ele faleceu faz 1 ano e meio. Ele veio dar um curso aqui em Blumenau, de parapsicologia, e a Iracema me diz, Henrique, vamos fazer o curso lá com o Pedro Grisa, que você gosta de parapsicologia? Olha o que eu falei para ela. Sema, nós não temos dinheiro para pagar a inscrição. Nós vamos pegar emprestado. Pegamos emprestado, fomos fazer o curso, e foi ali que uma pessoa aqui de Blumenau, a Maria Uneda Soares, me indicou para o Pedro Grisa, que ele queria ampliar a equipe dele da parapsicologia, e foi ali que a gente se encontrou e começou o nosso trabalho com a parapsicologia. A parapsicologia em si, eu já vinha trabalhando isso antes mesmo da vida religiosa, mas não com essa abertura que nós temos aqui. Então você trabalhou junto com ele um período? 15 anos. 15 anos 15 junto anos com dando ele. aula, inclusive no curso de formação em Florianópolis, e Curitiba e no Rio, o curso de aperfeiçoamento e orientação parapsicológica. Que hoje ele está em Florianópolis, está em Curitiba, está em Volta Redonda e Guararema, em São Paulo. E em que ano que você abriu a própria clínica? Em 1993. 93. É. Tá. Mas você pulou uma parte que eu queria saber. Quando é que você conheceu a Iracema? A Iracema, eu já conhecia ela dentro do período da vida religiosa, porque ela trabalhava na Pastoral da Juventude. Então, de vez em quando, nós tínhamos eventos onde ela aparecia. E depois que eu saí, quem foi ao encontro dela fui eu. Olha só. Eu falei para ela, ele diz, olha, te conheço pouco, mas a minha proposta Desde que botei o olho, gostei. E aí, na hora, ela até se assustou e disse, eu vou pensar. E se pensar, tá, estamos agora 27 anos juntos. Que bacana. E ela, inclusive, agora está trabalhando aqui no Instituto, faz 18 anos, né? E o trabalho que ela exerce aqui também dentro da terapia da psicologia transpessoal e também do coaching, como nesse momento, inclusive, ela está numa empresa aí, trabalhando. E é um trabalho que vem somando a psicologia transpessoal, a parapsicologia clínica, a constelação familiar, o coaching. E ao mesmo tempo que eu fiz uma formação com o inglês, que veio dar o curso aqui no Brasil, sobre a regressão de vidas passadas. Um curso de 3 anos. Que você também foi fazer. E esse curso durou 3 anos e cada etapa que ele vinha dar o curso aqui no Brasil era de duração de 1 semana, em regime de imersão. Então todos os conteúdos foram estudados ali e eram aplicados em cada membro que estava participando do grupo ali. E dentro do rigor britânico, né, nos 3 anos. Né? Foi muito bom. Foi uma formação assim que praticamente foi a virada, aprofundou muito mais o trabalho que a gente desenvolve aqui. Henrique, eu sempre pergunto para as pessoas que eu entrevisto, uma curiosidade, alguma coisa que tenha acontecido, pode ser lá quando tu eras criança, na tua adolescência, e que tu traz contigo até hoje, assim, que isso é para sempre. Na verdade, eu tenho dois momentos importantes que aconteceram. Um foi na minha infância, que hoje eu entendo do que se tratava, mas na época eu não sabia. Não entendia. Não entendia porque eu tinha visões, eu enxergava coisas, eu ouvia vozes.
E o meu corpo, às vezes, entrava num estado alterado, ampliado de consciência e não sabia o que era isso. E um colega meu, ele falou isso para os pais levaram para um psiquiatra. E começaram a medicar o rapaz, a criança, e daqui a pouco ele pirou de vez, né? Ele faleceu faz 2, 3 anos. E daí tu ficou com medo? Fiquei com medo e não falei para ninguém. Ficou só para ti. Eu fui tocar nesse assunto e falar isso em público, foi depois dos 30 anos. Olha só. Até porque isso me estimulou muito para estudar esses assuntos. E o segundo episódio foi quando eu encontrei um livro numa livraria, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. E eu comecei a ler aquele livro e no seminário, lendo aquele livro, gostando de ler, eu estava me encontrando naquele livro, eu tinha lido apenas um capítulo, que era no horário de estudo, e de repente chega lá o superior, chegou do meu lado, olhou o livro, fechou o livro e levou embora e disse: isso aqui não é livro para você ler. Mas por quê? Porque não era um assunto ligados aos interesses, digamos assim, de um seminarista, né? E levou embora o livro. Aí eu fiquei curioso. Nas férias, eu resolvi procurar numa livraria, encontrei o livro e fui lê-lo às escondidas. Lê esse rapidinho o livro para entender. E eu guardei ele para a vida toda. Está lá guardado, está lá em casa. Porque ali me abriu um entendimento sobre mim mesmo, sobre o que estava acontecendo. E aí depois fui perceber que foi aquilo que também me abriu uma porta para eu poder fazer o trabalho que estou fazendo hoje. E podendo entender muitas pessoas que passam por situações semelhantes. Então por isso eu enfatizo aquela frase que eu costumo repetir muitas vezes: o conhecimento liberta. E foi ali que aconteceu uma libertação para mim, ao ler essas informações e relendo o livro, e eu fui me encontrando. E a partir dali comecei a entrar na parapsicologia, e hoje na psicologia transpessoal, na DMP também, que é um trabalho dentro das regressões, e me sentindo bastante à vontade dentro de tudo isso. Aí hoje eu agradeço esse meu confrade que ele fez isso, porque isso foi um desafio para mim. De ler o livro e conhecer melhor a tua história. A minha história, ao mesmo tempo, o que se passava na minha vida interna, no lado subjetivo. Agora, eu sou grato, com certeza, por todos os caminhos por onde eu passei pelo seminário, com os meus confrades franciscanos, só tenho a agradecer a eles, pelo trabalho que todos eles vieram fazendo na formação e a formação que eu recebi também. Agora eu vou fazer uma perguntinha para ti, assim, mais pessoal, tá? 3 coisas que tu adoras fazer. Eu gosto muito de ler, de estudar, eu sou um buscador, gosto de fazer a minha caminhada e também com os meus amigos tomar um bom vinho. Ah, legal! E para deixar uma dica final, então, um resumo da tua vida, essa tua trajetória, desde criança até hoje, como é que você resume isso? Eu, como falei há pouco, eu sou um buscador, então desde pequeno eu estava buscando me conhecer. E aí eu enfatizo essa tecla, para mim funcionou, tenho visto que funciona para muita gente. O conhecimento liberta a gente, porque a gente sabe do potencial que tem e pode aperfeiçoá-lo. Aquilo que limita pode ser superado. Eu agora finalizo dizendo para vocês que essa pessoa amada e querida que está aqui, ela veio ao mundo para nos ajudar também. A gente vem aqui para conversar, a gente vem aqui para trocar uma ideia e isso nos faz muito bem, porque ele nos deixa muito tranquilos e eu só tenho a agradecer. Conhecer um pouquinho mais da tua vida foi muito bacana. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de falar com você e também com seus telespectadores. Muito obrigado.